Bom dia, meu nome é Wagner, eu sou engenheiro de automação na Siemens. O tema de hoje a gente vai abordar o Industrial Edge. Então vamos começar agora então com mais um tema do nosso Virtual Factory Automation Tour. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre o ecossistema do Industrial Edge, lembrando para aqueles que não conseguiram assistir a apresentação do meu colega Gabriel, ontem ele já abordou esse tema e ele abordou temas relacionados aos benefícios, falou um pouco sobre ecossistemas, aplicativos e dispositivo Edge. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao tema, porém abordando um aspecto mais técnico. A gente começa aqui então falando sobre o ecossistema. Aqui a gente tem uma máquina na qual a gente então tem aqui uma automação. Conectada a essa automação, eu tenho aqui um dispositivo Edge. Aqui a gente está falando de um dispositivo dedicado, específico para o Edge. Ele vai estar aqui coletando dados e por estar conectado ao lado da máquina, ele não vai, por exemplo, enfrentar problemas de latência nessa troca de dados. Então ele pode colher dados de forma massiva, em alta velocidade e depois, utilizando aplicativos, que a gente vai ver daqui a pouco em detalhes, ele vai poder gerar dados, realizar simulações, apresentar KPIs, por exemplo, no nosso processo. Então a gente vai ver ali um pouco do mundo de aplicativo e das possibilidades dentro do dispositivo Edge através dos aplicativos. Então, eu processei, processei e visualizei dados no local, mas também eu posso posteriormente enviar esses dados pré-processados na nuvem. Então aqui eu ainda tenho uma IHM. A IHM é um dispositivo onde o dispositivo Edge ele vai compartilhar o hardware com uma IHM, mas a funcionalidade do ponto de vista do dispositivo Edge será o mesmo do dispositivo dedicado. E por último temos aqui o nosso ambiente de gerenciamento. Aqui será possível gerenciar dispositivos, aplicativos, além de poder acessar o nosso App Store, onde você vai poder adquirir os nossos aplicativos. A gente vai entrar um pouco no detalhe daqui a pouco na nossa live demo. Olhando agora sobre o aspecto do dispositivo, aqui a gente consegue entender como que vai ser o funcionamento desse dispositivo Edge. Então eu começo aqui com uma camada de hardware, então seja ele dedicado, como vai ser o nosso IPC, ou compartilhado, na qual a IHM vai compartilhar o dispositivo Edge, ou então teremos ainda controladores, módulos que serão inseridos dos nossos controladores da família 7500. Então eu começo com hardware, depois eu tenho aqui uma camada de software, onde aspectos relacionados à segurança, gerenciamento de usuário, gerenciamento de aplicativo e conectividade já vai vir embarcado nesse software, ou seja, o usuário final ele não vai precisar se preocupar com esses aspectos. E aí, por último, a gente tem os nossos aplicativos, aplicativos Siemens, aplicativos de parceiros ou então aplicativos que o usuário final vai poder desenvolver, tá? E depois ele vai embarcar dentro do nosso dispositivo. Então essa é a visão de um dispositivo Edge. Então agora a gente vai para a nossa live demo. Eu vou começar aqui a nossa live demo, entrando aqui no nosso ambiente de gerenciamento. É aqui onde iremos gerenciar dispositivos, aplicativos, mas também poderemos gerenciar o sistema como um todo. Então, antes de eu começar a falar sobre os nossos dispositivos e aplicativos, primeiro eu quero então fazer um tour aqui pelo nosso ambiente, mas com uma visão mais de gestor. Então aqui eu vou entrar no meu painel de administrador. Então eu com o perfil administrador, eu posso aqui, já a partir de um dashboard, obter informações que são mais relevantes dentro do meu ambiente, informações relacionadas aos dispositivos, aos usuários e também aos aplicativos. Então eu vou começar aqui navegando na tela aqui de usuários. Eu consigo então aqui, com essa minha visão de gestor,
acompanhar todos os usuários que estão cadastrados, ou seja, que possuem acesso a esse ambiente. Eu consigo também aqui, por exemplo, verificar usuários, né, que se cadastraram e aí estão aguardando uma aprovação. Então, eu acabei aqui de fazer a aprovação do Leandro, então a partir de agora ele pode acessar e começar a trabalhar então com os nossos dispositivos e aplicativos. Eu também posso temporariamente, por exemplo, aqui suspender um usuário. Então agora eu vou navegar um pouco então no gerenciamento dos dispositivos. Aqui eu consigo, num primeiro momento, verificar de forma remota então as estatísticas. Então eu estou de forma remota conectando ao meu dispositivo no campo e aqui eu consigo, por exemplo, verificar quanto que está o consumo de memória, como que está o consumo da minha CPU, os aplicativos instalados neste dispositivo em específico, e eu consigo ver também quanto desses dispositivos estão rodando no momento, quanto aplicativo, perdão. Então, se necessário, eu posso a partir daqui então me conectar ao dispositivo, então e aí entrar dentro do dispositivo para fazer algum tipo de configuração. Mas nesse momento eu vou me apegar ainda à apresentação da parte de gestão. Vou entrar aqui agora e também verificar os logs. Então, a partir do nosso ambiente de gerenciamento, eu posso acessar os logs. Então, eu já consigo ver daqui quais aplicativos estão instalados nesse dispositivo e eu consigo fazer aqui, baixar um log e entender a partir do log o que está acontecendo com o meu aplicativo também, de forma remota. Então, esse aqui é uma visão um pouco do dispositivo, né? Agora eu vou olhar os aplicativos. Então, aqui eu consigo visualizar todos os dispositivos que eu tenho instalado na minha planta, independente se ele está instalado em 1, 2 ou 10 dispositivos. Então, eu tenho 11 aplicativos no total, sendo que desses 8, 3 estão publicados, e eu vou falar o que é ser um aplicativo publicado ou não. Mas eu posso, a partir daqui, então, visualizar aonde esse aplicativo está instalado. Então, eu consigo ver aqui que o dispositivo Cloud Connector, ele está instalado em 2 dispositivos no campo. Eu consigo ainda publicar, né, ou então retirar essa publicação dele, né? Então, isso a gente vai entrar mais em detalhe daqui a pouco. Então, aqui só um rápido overview do ponto de vista do gestor. Então, aqui, agora eu volto para o meu ambiente de gerenciamento, mas agora com um ponto de vista mais de usuário. Então, agora a gente vai olhar aqui para o usuário Wagner, e aí, a partir de agora, então a gente vai ver quais os dispositivos e quais aplicativos estão disponíveis para o Wagner, e não para o sistema como um todo. Eu começo aqui, então, na aba de catálogo. Nessa aba de catálogo, então a gente consegue ver o que a gente comentou agora de pouco de aplicativos publicados. Então, todo aplicativo que for publicado, ele vai aparecer nessa aba de catálogo. E isso significa, então, ser publicado significa que ele está disponível para todos os usuários. Então, todo usuário cadastrado dentro desse ambiente de gerenciamento, ele terá acesso a esses aplicativos que estão publicados. Porque eu ainda, se navegar aqui na área de aplicação e projetos, eu tenho outros aplicativos, mas esses aplicativos eles não estão publicados. Então, isso significa que somente eu posso acessar esses aplicativos. Então, ele está sobre o meu gerenciamento. Eu posso compartilhar com outras pessoas a partir de criação de grupos, ou então eu posso clicar nesse aplicativo e publicar ele a partir daqui. E aí, a partir dessa publicação, todo usuário pode acessar então o aplicativo aqui, por exemplo, o Notifier. Então, isso aqui foi um rápido resumo sobre os aplicativos. Agora a gente vai entrar nos dispositivos. Então, eu consigo ver aqui que o Wagner ele tem acesso a 2 dispositivos, poderia ter 10 dispositivos instalados no campo, mas o Wagner só teria acesso a 2. Eu consigo ver então que eu tenho aqui, os 2 dispositivos estão conectados, eu consigo ver aqui pelo LED verde. Eu consigo também aqui identificar o nome e o IP deles na rede. Se necessário, eu posso clicar nele
e aí eu navego para ele também, mas nesse momento eu não vou fazer isso. Consigo, da mesma forma que o gestor ele pode levantar estatísticas de todos os dispositivos, o Wagner aqui como usuário, ele pode ter acesso às mesmas estatísticas, porém somente do dispositivo que ele tem acesso. Então, aqui as informações, eu também posso me conectar a partir desse botão. Vou fechar aqui então, e por último aqui, a parte de log, também tenho acesso aos logs de todos os dispositivos na qual eu tenho acesso. Então, está aqui os dispositivos, consigo também já ter uma ideia de quais aplicativos estão instalados nesse dispositivo a partir dessa página. Então agora eu vou fazer uma demonstração de quanto é fácil a gente instalar um novo dispositivo, conectar um novo dispositivo ao meu ambiente de gerenciamento. Eu vou começar aqui então dando um nome, então vou clicar aqui e vou criar um novo dispositivo. Eu vou dar um nome aqui para ele de Device Edge. Então eu vou colocar aqui embaixo. O usuário aqui então já é o meu, então ele já pegou a minha informação aqui de e-mail. Eu só vou pegar aqui a senha e vou avançar para a próxima fase. Agora ele vai pedir para mim dados do meu dispositivo. Então ele quer saber o MAC address, então eu vou buscar ele. Então agora eu vou buscar ele na rede. Esse é um dispositivo que eu acabei de tirar da caixa. A única coisa que foi feito por enquanto foi atribuir um IP para ele de forma automática através do meu DHCP Server. Então eu vou vir aqui, entrar em Settings, eu vou pegar o MAC address dele. Eu também já tenho a informação aqui do IP. Então eu vou colar aqui o MAC address, vou digitar aqui o IP desse dispositivo. Então aqui colocar a máscara. E vou adicionar. Então, agora eu finalizo então a criação desse dispositivo. Então, reparem que nesse momento ele não está conectado, mas ele gerou para mim aqui um arquivo na qual a única coisa que eu tenho que fazer para configurar o meu dispositivo é copiar esse arquivo dentro do meu dispositivo e ativar a configuração automática. Então, nesse momento, o meu dispositivo então ele está carregando esse arquivo e está fazendo as configurações de forma automática para a gente poder então em seguida já visualizar ele lá dentro do nosso ambiente de gerenciamento. Então aqui já está pronto, já está configurado. Então agora eu vou só pegar aqui o meu e-mail e a minha senha de acesso e já vou então conectar. Então aqui eu já conectei, então eu já consigo navegar aqui, mas daqui a pouco a gente entra em detalhes, né, sobre o ambiente de visualização dentro do dispositivo. O que eu vou fazer agora, então eu já mostrei o quanto é fácil, eu já consigo ver aqui que ele já está conectado. Então é bem simples realmente para fazer a configuração dele dentro do meu ambiente. Eu vou instalar agora um aplicativo, então eu vou vir aqui em Databus. Eu escolhi um aplicativo aleatório, eu vou instalar nele, posso instalar ele de forma programada, eu vou instalar ele de forma instantânea agora, né? Então já comecei o processo, eu vou clicar aqui em Job Status e aqui eu posso estar monitorando, então inclusive aqui um resumo do que eu já fiz, né? Do que eu já instalei de aplicativo nos meus dispositivos. Então aqui eu vejo que ele está pendente, daqui a pouco ele vai começar a fazer o download, então iniciou aqui. Então agora que ele iniciou eu posso vir também aqui dentro do meu dispositivo e monitorar o processo de instalação a partir aqui dessa bandeirinha aqui no menu superior. Então enquanto isso vai instalando, vamos deixar aqui rodando um pouco, vamos voltar para dentro do nosso ambiente de gerenciamento. Eu consigo ver aqui na minha aba de aplicativos instalados, todos os aplicativos que estão instalados em alguns dos meus dispositivos. Então agora a gente vai para a fase final dessa nossa live demo, na qual eu quero falar um pouco então sobre os aplicativos
dar um pouco mais de detalhes sobre esses aplicativos e também mostrar uma aplicação exemplo. Então, para isso, eu vou voltar agora para a minha apresentação aqui no meu PowerPoint, falar um pouco sobre os aplicativos. Então, aqui só um pouco do que a gente já está preparando de aplicativo, que já vai ficar disponível em breve para vocês. Então, aqui, aplicativos de visualização de dados. Então, aqui o Energy Manager para transparência e gerenciamento de energia elétrica, consumo de água, consumo de gás comprimido e assim por diante. Performance Insight, onde a gente vai ajudar a gente na geração de KPIs. Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre eles. Aplicativos de serviço, então Machine Monitor, Machine Insight, que são aplicativos que vão ajudar a gente no diagnóstico da nossa máquina, da nossa linha. Aplicativos de conectividade, então conectividade com a nuvem, o Cloud Connector, S7 Connector, que é para fazer conectividade com controladores Siemens, OPC UA para fazer conexão com controladores de terceiros. Ainda teremos conectores Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP e assim por diante. Gerenciamento de dispositivo, o Inventory, onde você vai poder fazer o gerenciamento não só de hardware, mas também de software, versão de firmware, versão de software. A gente vai poder gerenciar tudo a partir desse aplicativo. Aplicativos de processamento e pré-processamento de dados através do Flow Creator, Live Twin. E de interação aqui, a gente vai falar um pouco sobre o Notify daqui a pouco, uma forma aí de notificar o que está acontecendo com a sua máquina, com a sua linha, a partir do aplicativo Notifier. Então agora eu entro aqui só para falar de uma outra forma, né, sobre os aplicativos. A gente aqui dividiu em 3 etapas, então, em 3 camadas, né? Camada de conectividade, então eu tenho aqui aplicativos do tipo Cloud Connector, S7 Connector, OPC UA, C-Motion, Trace Connector e assim por diante. Eu tenho um aplicativo de dados que é o Databuzz. Esse Databuzz é um aplicativo que ele... vamos pegar aqui como exemplo de hoje, né? Aí fica melhor para explicar. Mas o que acontece? A gente então tem aqui os aplicativos de conectividade. A gente vai usar o S7 Connector para fazer o quê? Coletar dados de uma CPU Siemens, um controlador da família S7500. Então, através dele, a gente coleta dados, disponibiliza esse dado para o Databuzz. O Databuzz, ele tem a função então de coletar esses dados dos aplicativos de conectividade e disponibilizar esses dados para os aplicativos genéricos aí de forma geral. Então, hoje a gente vai trabalhar com Live Twin. Essa é uma outra grande vantagem de se trabalhar com aplicativos, é que você, na hora de desenvolver um aplicativo, você não precisa pensar em todas as etapas, né, de um aplicativo, né, do ponto de vista, como que eu vou coletar os dados, como que eu vou disponibilizar esses dados para outros aplicativos, porque os aplicativos eles vão se completando. Então, aqui hoje a gente vai usar o Live Twin, que ele é um aplicativo de simulação, mas a gente vai, junto com ele, né, para a nossa aplicação, a gente vai usar o Databuzz e o S7 Connector. Então, a gente vai pegar o dado através do S7 Connector, disponibiliza pelo Databuzz, o Databuzz disponibiliza para o Live Twin. O Live Twin, qual a vantagem de se ter um aplicativo de simulação dentro do nosso dispositivo Edge conectado ao na nossa automação? É que eu consigo fazer simulações utilizando variáveis de entrada, parâmetros de entradas reais. Então, a partir de parâmetros de entradas reais, eu consigo simular e gerar outras variáveis. Que depois ainda eu posso pegar essas variáveis que foram geradas e disponibilizar, se necessário, por um outro aplicativo, por exemplo, o Performance Insight e o Energy Manager. Então, é só um resumo aqui. Agora, eu vou começar então fazer essa configuração dos nossos aplicativos. Então, eu ainda estou dentro do meu ambiente de gerenciamento, de forma centralizada. Então, eu vou começar aqui pelo nosso S7 Connector. Então, eu vou entrar aqui nas configurações dele, eu vou escolher qual dispositivo eu quero configurar. Então, eu vou clicar aqui. Então, aqui eu vou falar qual é o protocolo de comunicação que eu vou trabalhar. Então, aqui o S7, S7 Plus, OPC UA. Então, eu vou aqui
fazer as configurações do meu controlador, então declaro o IP, qual é o modelo da CPU na qual eu quero conectar, e aqui a lista de tags, né, variáveis podem ser absoluta ou simbólica, então eu fiz aqui a parte de coleta de dados, através do S7 Connector. Agora eu vou no Databus, então que ele é o responsável por coletar esses dados que vão ser disponibilizados pelo S7 Connector. E eu vou criar aqui usuários e regras de acesso. Então eu vou falar assim, qual usuário, então aqui eu tenho um usuário aqui chamado Ed, e quais são os tipos de acesso que ele vai poder ter dentro daquele banco de dados. Então eu faço a configuração de forma centralizada também. Agora, por último, eu vou navegar para dentro do dispositivo do nosso dispositivo Edge. Aqui no nosso dispositivo Edge, antes de eu falar do Live Twin, então, que vai ser a nossa aplicação exemplo final aí, eu vou falar um pouco sobre os outros aplicativos. Então aqui eu vou entrar no Data Service. O Data Service, ele é um banco de dados. Aqui eu posso configurar então por quanto tempo eu vou armazenar as informações, então dias, minutos, horas, anos e assim por diante. Ele é um banco de dados orientado à máquina, então como a gente comentou, os aplicativos eles vão se complementarem, então eu vou criar um banco de dados que futuramente ele vai ser utilizado por outros aplicativos. Então reparem que eu criei aqui uma linha de produção, máquina 1, máquina 2, máquina 3, eu criei aqui dados de produção e motor principal de cada um dessa máquina, e depois eu tenho aqui, eu vou entrar aqui, por exemplo, em motor principal, eu tenho as tags desse motor e eu posso depois criar grupos para fazer o gerenciamento das minhas tags. Então, aqui eu mostrei um pouco do Data Service, agora eu vou entrar aqui no Energy Manager. Então, a primeira coisa que a gente tem que reparar é que ele já está aproveitando a estrutura que eu acabei de configurar lá no Data Service, então reparem aqui que ele vai replicando essas informações. E aqui então, o Energy Manager, a função dele é gerenciar o consumo de energia de sua máquina, né, linha, ou mesmo da sua planta como um todo. Então aqui eu posso aqui ter transparência aqui de dados de energia, gás, ar comprimido e assim por diante. Então aqui um layout aqui exemplo, né, do consumo, então com ar comprimido, energia elétrica e assim por diante. Agora eu vou entrar aqui no Performance Insight. Performance Insight, ele é uma ferramenta que te ajuda a aumentar a produtividade do seu processo, calculando e visualizando os seus KPIs e assim detectando potenciais melhoras do seu processo. Reparem que, de novo, a estrutura aqui sendo reaproveitada, isso traz bastante vantagem na hora de trabalhar com os aplicativos. Então eu crio aqui meus dashboards, então aqui ó, performance, qualidade, disponibilidade e assim por diante, eu posso estar trabalhando aqui dentro desse ambiente de Performance Insight. E o último aplicativo que eu quero mostrar aqui, o Notifier. Eu consigo aqui com o Notifier, ele ajuda a reduzir o tempo de reação em caso de uma parada de máquina, enviando notificações do tipo alarme, warnings, para o seu smartphone ou smartwatch. Então, vou fazer aqui uma rápida configuração. Eu vou criar um alerta. Então, de forma centralizada, eu posso criar alertas. Eu vou fazer aqui velocidade elevada. De forma centralizada, eu posso conectar todas as minhas máquinas nesse aplicativo. Então, eu vou, por exemplo, aqui no meu motor principal, da minha máquina número 2. Eu vou criar aqui, então, vou buscar aqui pela tag. Então, vou pegar aqui velocidade. Se a velocidade for maior do que 90, eu vou aqui, então, gerar uma notificação, que eu vou receber essa notificação pelo meu celular ou pelo meu smartwatch. Então, eu vou fechar ele aqui agora. Então, vou voltar agora para a minha apresentação, só para a gente explicar um pouco sobre o Live Twin. O Live Twin, então, ele é um simulador na qual eu quero instalar ele dentro do meu dispositivo Edge e fazer essa simulação aproveitando dados do processo. Então, eu vou fazer leituras de sinais reais vindo do meu PLC, porque eu estou conectado à minha automação, e aí gerar minhas simulações
e a partir dessas simulações gerar variáveis aqui então, na qual, por exemplo, eu posso realimentar o meu processo e assim por diante. Então, aqui, esse projeto exemplo de hoje, a gente fez aqui um projeto utilizando o Simulink, exportei ele do Simulink, importei ele dentro do meu dispositivo Edge, e aí eu vou rodar. A ideia aqui não é a gente entender o que eu estou simulando. Aqui eu quero mostrar um pouco as vantagens de se trabalhar um simulador, qual a vantagem de se ter um simulador instalado no meu dispositivo Edge. Se eu fosse simular aqui no meu Simulink, eu teria que criar uma giga de teste, que nem sempre eu conseguiria replicar o comportamento real da minha máquina. Aqui não. Se ele está rodando no meu dispositivo Edge, eu vou ter variáveis reais para poder alimentar a minha simulação. Então essa é a primeira vantagem de se ter o simulador no meu dispositivo. A outra vantagem é que eu estou trabalhando com aplicativos. Então eu vou lá, eu contrato um aplicativo de simulação, utilizo ele por um mês, por 6 meses ou um ano. Depois eu não preciso renovar, por exemplo, eu simplesmente não preciso mais dele, eu desinstalo e abro espaço, por exemplo, para instalar um outro aplicativo. Então, vamos então agora ver um pouco do Live Twin. Então, eu já tenho aqui um projeto, então aqui está o template na qual eu importei do meu Simulink. A partir desse template eu criei um projeto. Esse projeto, então, aqui são as minhas variáveis. As variáveis de entradas, então, eu estou conectando ao meu PLC e aqui, então, as informações das minhas variáveis. E as variáveis na qual eu quero simular, elas estão aqui disponíveis para mim. Eu não estou conectando nesse momento a lugar nenhum. Então, por eu estar simulando, eu poderia aqui criar várias instâncias, conectar a vários controladores ou então conectar a um único controlador, mas alterar os parâmetros e assim eu vou poder fazer várias simulações de forma paralela, simultânea, comparar resultados e chegar na conclusão do que vai ser melhor para a minha máquina. Então agora eu vou entrar aqui no meu projeto. Eu vou dar um play nele. Eu vou entrar aqui na parte gráfica dele, eu vou selecionar as variáveis, vou selecionar 3 variáveis aqui para a gente estar acompanhando, eu vou atualizar então aqui o meu gráfico. O que a gente tem aqui, lembrando, o importante não é entender a simulação, mas a vantagem de se estar simulando aqui dentro. A linha azul, ela representa então a garra sendo atuada, então lá no final da minha linha eu tenho uma garra onde tira a peça da minha linha e coloca num pallet. Aqui eu vejo ela sendo atuada de forma real, é uma variável real. A linha verde e a linha laranja são variáveis na qual eu estou simulando, eu estou querendo então entender o comportamento do meu ar comprimido quando a minha garra é atuada. Então, a linha verde, ela representa aqui, então, a pressão do meu sistema. Então, reparem que toda vez que a garra é atuada, pelos parâmetros configurados, eu tenho uma variação aqui, eu tenho uma inconsistência aqui, fugiu a palavra, mas uma instabilidade. Então, na verdade, assim, o que eu tenho aqui é uma instabilidade na pressão de linha. Porém, eu tenho aqui a laranja, eu estou também simulando a minha pressão do tanque. Então, minha pressão do ar no tanque, né? Então, seria o meu pulmão de ar comprimido. Então, a gente repara que quanto mais essa pressão ela aumenta, então, quanto mais alta a pressão dentro do meu tanque, mais estável fica a minha pressão na linha, né? Então, eu posso aqui parar a minha atualização e eu consigo verificar aqui e acompanhar aqui então essa oscilação. Eu volto aqui, então reparem que ele está aqui ficando mais estável, mas eu desligo agora o meu compressor, eu consigo ver então a pressão do meu tanque caindo e a oscilação aqui, né, essa variação ela vai começar a aumentar. Então isso aqui era só um pequeno exemplo. Eu termino agora a minha apresentação. Eu espero ter passado um pouco da ideia do que vai ser não só o dispositivo Edge, quais as vantagens de se trabalhar com aplicativos
no chão de fábrica, e também o ecossistema, o ambiente de gestão, gestão de usuários, gestão de aplicativo e dispositivos. Agradeço, deixo aqui o meu contato e também vou ficar disponível no chat para conversa e vamos acompanhando aí as outras apresentações. Obrigado.